Aqui é o Hormonda Census. Paquistão e Afeganistão tiveram um conflito armado. Como resultado, ocorreu um grande conflito com centenas de vítimas. Atualmente, há um cessar-fogo, mas eu acho que eles vão lutar novamente. Hoje, vamos analisar corretamente as notícias sobre o conflito entre o Paquistão e o Afeganistão. Vamos analisar a situação atual. Talibã e Paquistão enfrentaram combates em toda a fronteira. Uma vez no dia 12 de outubro, outra vez no dia 15 de outubro. Desse jeito, ocorreram combates em quase todas as áreas da fronteira. Conforme a Associated Press, os combates iniciaram após o Talibã atacar o Paquistão. Como o exército paquistanês já havia sido surpreendido pelos talibãs no dia 12 de outubro, eles não baixaram a guarda. Com a continuidade dos ataques do Talibã, o exército paquistanês destruiu uma base militar no Afeganistão e 6 tanques. Especialmente, constatou-se que houve danos consideráveis entre os civis no Afeganistão. O Talibã disse que ao menos 12 civis morreram e mais de 100 ficaram feridos após bombardeios entre os dois lados. A batalha durou 5 horas e o Talibã sofreu perdas significativas. Embora o número exato de vítimas não tenha sido divulgado, as perdas foram tão grandes que o Talibã acabou desistindo da batalha e recuou. O exército do Paquistão disse que matou até 20 membros do Talibã e feriu dezenas no ataque. A batalha de 12 de outubro foi um grande confronto que abalou a fronteira. Na época, após um ataque aéreo do Paquistão em Cabul, o Talibã viu isso como provocação à sua soberania e preparou retaliação. De manhã, centenas do Talibã atacaram postos de controle paquistaneses em várias regiões. Tiros de artilharia ecoaram na fronteira. E o confronto durou horas. O Talibã usou drones e metralhadoras em veículos. O Paquistão reagiu enviando a força aérea. De acordo com relatos da mídia local, alguns postos avançados ocupados pelo Talibã foram reduzidos a cinzas em apenas 2 horas. O exército paquistanês disse ter matado 200 inimigos, enquanto o Talibã afirmou que mais de 23 soldados paquistaneses morreram, com ambos contestando os números. A intensidade dos combates fica evidente nos relatos dos moradores das vilas próximas, que disseram ter fugido devido ao barulho de explosões e tiroteios. Esse confronto foi mais intenso e amplo que os anteriores entre Paquistão e Índia na fronteira. Especialistas militares disseram que era quase guerra total. Vale. A trégua ocorreu após a intervenção da Arábia Saudita e Catar. Mas, 4 dias depois, os tiros voltaram. O Ministério das Relações Exteriores do Paquistão informou que a trégua duraria 48 horas a partir das 18 horas de 15 de outubro. Mas a situação seguia instável até então. A Força Aérea do Paquistão realizou ataques de precisão nas proximidades da capital do Afeganistão, Cabul. E pelo menos 5 pessoas morreram e 35 ficaram feridas nesses bombardeios. A notícia da morte de um diretor do governo talibã no bombardeio intensificou as emoções de ambos os lados. O Talibã ameaçou retaliação imediata se o Paquistão fez um ataque disfarçado, enquanto o Paquistão afirmou ter eliminado bases terroristas de forma legítima. Quando Zabiullah Mujahid, porta-voz do Talibã, disse nas redes que o cessar-fogo era temporário e imposto pelo Paquistão, a mídia local se agitou ainda mais. Apesar da pausa no tiroteio, o cessar-fogo era uma paz instável e desconfiada. O conflito entre o Talibã e o Paquistão aparenta estar suspenso, mas pode explodir a qualquer momento. Embora este cessar-fogo tenha sido declarado, ambos os lados estão apenas ganhando tempo em meio à desconfiança, e não à confiança. O Paquistão acha que o Talibã não controla o Tehrik-i-Taliban Paquistão e até permite ou adia suas ações. Já o Talibã está revoltado, pois considera que o Paquistão violou seu território e soberania. Ambos os países dizem querer reduzir tensões, mas reposicionam tropas e aumentam a vigilância aérea na fronteira, preparando-se para novo confronto. Especialmente dentro do Paquistão, cresce a opinião pública de que desta vez é preciso resolver a situação de forma definitiva. Dentro do Talibã, as vozes dos radicais que defendem não ceder mais à pressão do Paquistão também estão ganhando força. Nesse contexto, a trégua de 48 horas parece apenas a calmaria antes da tempestade. Apesar das tentativas diplomáticas, muitos veem o abismo emocional como tão grande que qualquer solução seria temporária. Os interesses dos dois países estão tão entrelaçados que é difícil para qualquer um ceder. O Paquistão acha que só terá estabilidade eliminando o Tehrik-i-Taliban Paquistão, mas o Talibã teme que romper com o Tehrik-i-Taliban Paquistão prejudique a união das forças islâmicas internas. No final das contas, ambos os países estão em uma situação em que não podem parar de lutar por causa de sua própria sobrevivência política. Os tiros pararam, mas ninguém sabe quanto tempo essa paz vai durar. Mesmo após 48 horas, o conflito ainda pode se intensificar novamente. A principal razão para o conflito entre o Paquistão e o Talibã é um grupo chamado Tehrik-i-Taliban Paquistão, que é uma organização armada conhecida como Talibã do Paquistão. O Paquistão afirma que Afghanistan está escondendo e apoiando os atos terroristas cometidos pelo Tehrik-i-Taliban Paquistão dentro do Paquistão. Claro, Afghanistan afirmou que não apoia o Tehrik-i-Taliban Paquistão.
Mas, para qualquer um que olhasse, Afghanistan realmente estava apoiando o Tehrik-i-Taliban-Pakistan, e as evidências eram claras. Acima de tudo, sabe por que Afghanistan não consegue controlar o Tehrik-i-Taliban-Pakistan? O Tehrik-i-Taliban-Pakistan é um grupo que lutou ao lado do Talibã na guerra. Atualmente, em Afghanistan, muitos acham que o Tehrik-i-Taliban-Pakistan deve ser ainda mais apoiado, tornando impossível controlá-lo. Em 2024, o Tehrik-i-Taliban-Pakistan fez ao menos 600 ataques ao exército paquistanês, sendo hoje a principal ameaça à segurança do Paquistão. Em 2025, a situação piorou e as atividades do Tehrik-i-Taliban-Pakistan já passaram de 600 casos. Durante a Guerra dos Estados Unidos da América no Afeganistão, o Paquistão apoiou mais o Talibã, mas agora enfrenta ameaças à sua segurança do próprio Talibã. O Tehrik-i-Taliban-Pakistan continua tentando derrubar o governo do Paquistão. Por causa disso, o motivo pelo qual o Paquistão atacou recentemente Cabul, a capital do Afeganistão, foi justamente para eliminar a liderança do Tehrik-i-Taliban-Pakistan, realizando um ataque aéreo contra Cabul. Depois disso, o conflito entre o Talibã e o Paquistão se intensificou até chegar à situação atual. Nesse contexto, as ações da Índia tornam-se ainda mais suspeitas. O Talibã e a Índia mantinham uma relação de desconfiança mútua há muito tempo, mas recentemente restauraram repentinamente os canais diplomáticos e até realizaram reuniões de alto nível, o que parece ser uma ação cuidadosamente calculada. Com o aumento da insegurança no Paquistão, a Índia assume posição estratégica vantajosa. Se o Paquistão focar no Talibã na fronteira oeste, a Índia pode notar sua defesa leste enfraquecida. Na Índia, cresce a opinião de que o Paquistão enfrentará dois frontes simultaneamente. O mais interessante é que o Talibã atacou o Paquistão de surpresa justamente no fim de semana em que terminou as negociações diplomáticas com a Índia. O timing foi perfeito. Parecia que algum sinal já havia sido trocado. O Talibã alega decisão própria, mas fontes internas suspeitam de possível colaboração da Índia, que teria oferecido incentivos econômicos e reconhecimento diplomático. E se a Índia reconhecer oficialmente o Talibã, isso vai além de uma questão diplomática. Para o Paquistão, isso é uma grande ameaça de segurança. E a Índia sabe disso. O Ministério das Relações Exteriores da Índia amplia a cooperação econômica com o Talibã e apresenta isso à comunidade internacional como diplomacia para estabilizar a região. Muitos veem nisso uma clara tentativa de isolar o Paquistão diplomaticamente. No fim das contas, por trás das sombras deste conflito, os cálculos diplomáticos da Índia e a ambição política do Talibã estão habilmente entrelaçados. Se esse conflito voltar, as consequências vão além das fronteiras. A situação atual não é apenas um confronto armado entre dois países, mas se assemelha mais a uma bomba relógio que pode abalar o equilíbrio de segurança de toda a Ásia. A China firmou interesses econômicos com o Talibã através de recursos hídricos e da Cinturão e Rota, enquanto a Rússia fortalece laços sob o argumento de garantir estabilidade na Ásia Central. Por isso, a região pode virar palco de guerras por procuração a qualquer momento. Com a intervenção da Índia, os conflitos de fronteira podem não se limitar a uma linha internacional. Para o Paquistão, tornou-se uma situação em que precisa lidar com o Talibã a oeste e a Índia a leste ao mesmo tempo. E essa pressão dupla acabará por maximizar a instabilidade da segurança interna. Na verdade, se os confrontos de fronteira continuarem, há a possibilidade de que forças radicais dentro do Paquistão se levantem novamente. O Talibã usará isso para se mostrar resistente a um governo secular que oprime islâmicos, buscando legitimidade, enquanto o Tehrik-i-Taliban-Pakistan se tornará mais ativo. No final das contas, esse conflito pode se transformar em um confronto complexo envolvendo interesses de potências internacionais, justificativas religiosas e a disputa pela hegemonia regional. Atualmente, há um cessar-fogo, mas essa paz é como caminhar sobre vidro fino. Se houver nova provocação, talvez ninguém consiga impedir facilmente. Essa situação pode aumentar o risco de guerra e mudar as escolhas diplomáticas dos países vizinhos. O Irã já está fortalecendo sua postura militar, e a China está preocupada com a possibilidade de sua principal rota, da iniciativa Cinturão e Rota, promovida através do Paquistão, ser ameaçada em termos de segurança. Se o conflito persistir, a China pode intervir no Afeganistão, alegando proteger suas empresas. No fim, a questão é quem intervém primeiro na região e, iniciado o conflito, cresce o risco de reação internacional em cadeia. No cenário atual, é provável que ocorram novos conflitos entre Paquistão e Afeganistão. Se houver novas informações ou se uma guerra estourar, vou produzir e enviar um vídeo rapidamente. O que acham da situação? Deixem seus comentários. Vou encerrar o vídeo. Muito obrigado.